Estamos de volta agora ao nosso estúdio, como estava desde o início. E aí, Rodrigo? Eu gostei bastante dessa apresentação. A gente falou de tecnologia, agora a gente vai para um tema mais legal também. Não mais legal, mas tão legal quanto. O Marcos está olhando ainda aqui, você então, vai se sentir ele falou, mais legal o quê? A gente vai falar agora do empreendedorismo e das oportunidades que o mercado ambiental apresenta. Exatamente, o tema do painel é Empresários Verdes, negócios e oportunidades em um mercado que valoriza a sustentabilidade. Bom, a gente está escutando o evento desde o começo e eu acho que esse tema sintetiza muito bem tudo, né? A gente falou disso pela manhã, quando a gente estava tocando no ponto de desenvolvimento de produtos e serviços. Sim, com certeza. A gente falou depois, quando a gente estava dentro do painel, sobre a questão do meio ambiente, o mercado de alimentos e bebidas. E eu acho que agora a gente vai direto ao ponto, sintetizando como é que o empreendedorismo encontra o meio ambiente. Exatamente. Bom, e para isso, né, para fechar o dia de hoje, eu gostaria de convidar um grande amigo da Viex e nosso moderador, Renato Paquet. Ele é CEO da Pollen. E o Renato sempre está com a gente aí nos eventos da Viex, moderando, indicando. Inclusive, ele também tem um curso na Viex, vocês podem checar lá na área de cursos, como eu disse. Mas além de convidar... O Renato também, ele está aqui com a gente, além de ser CEO da Pollen, ele é um dos líderes da B Startups. Sim, então... Tudo a ver com esse painel. Bom, inclusive quando a gente convidou ele, esse foi um dos motivos, né, para esse painel. Mas enfim, além de convidar o Renato para o palco, eu gostaria também de convidar o André Vale. Ele é CEO da cervejaria Masterpiece. Inclusive, daqui a pouco eu vou soltar aqui para vocês no QR Code o código de desconto que ele liberou para a gente. Além disso, a Beatriz Frontin, ela é advogada do BME Advogados, um dos nossos patrocinadores. Muitíssimo obrigada. O Hudson Mendonça, ele é líder do programa de aceleração das regiões empreendedoras do MIT. E o Márcio Santana, que é gerente de negócios da Fundec. Então, muitíssimo obrigado a todos que estão aqui hoje conosco. Renato, vou te passar a palavra. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu e o Rodrigo estamos aqui no palco e tá com você. Beleza, Amanda, obrigado aí pela introdução, obrigado pelo convite sempre mais uma vez, obrigado aí, sucesso também pelo convite, pelas palavras. Bom, eu sou um entusiasta muito grande aqui do tema que a gente vai falar, então, ainda mais vendo, né, os companheiros e companheiras aqui que a gente trouxe para esse painel, fico ainda mais empolgado para falar, para a gente entender da diversidade de empreendimentos que se tem trabalhando, né, em sustentabilidade como core, como um dos pilares do negócio, né? Então, quando a gente traz essa questão dos negócios verdes e tangibiliza isso para o público entender que os negócios verdes são das mais diversas camadas, né, de serviços a produtos, a representações e estruturações jurídicas, tudo isso está pautado e balizado dentro de negócios verdes, né? Muito comum, no último ano e meio, a gente vem tendo muito contato com a sigla, né, ESG, então isso se tornou muito em voga no mundo inteiro, começou a se falar, né, por conta do CEO da BlackRock dizendo, o maior fundo um hedge fund aí do mundo, declarar que só vai investir em negócios verdes daqui para frente, vai fazer desinvestimentos de todos os negócios que não cumprirem esses requisitos. Isso acelerou naturalmente, né, quando uma chave, né, um chave de cadeia desses promove esse tipo de assunto e se posiciona, naturalmente ele reboca toda uma maré junto dele, e isso vem provocando diversas mudanças aí ao longo desses últimos tempos. Mas, coligados a isso, a gente tem tanto pesquisadores, empresas, pessoas, todo mundo empreendendo nesse mercado da sustentabilidade, né, tornando a sustentabilidade core do seu negócio há muito tempo, né, e essa mudança da sustentabilidade ela surge lá atrás em Estocolmo, em 72, curiosamente ano que vem fazendo 50 anos do surgimento do termo. Ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo, tem muita gente já tomando como core no meio do caminho, mas pouca gente entendendo muito bem sobre como isso acontece, como é que a sustentabilidade de fato se torna negócio, quais são as oportunidades que tem nesse meio, né, o que a gente consegue trazer como meio para a sustentabilidade. E o Hudson, ele foi, né,
entre diversas experiências que ele teve, ele foi fazer uma parte do doutorado no MIT, e lá no MIT ele encontrou toda essa oportunidade, toda essa interseção muito interessante de academia, empresa, indústria, e aí coisa que, né, que poucos fazem é chamar para si a responsabilidade, conseguiu trazer pela primeira vez para o Brasil o programa de aceleração de cidades, né, de regiões que o MIT faz. Então, em vez de aceleração de empresas, como muito comumente a gente faz, né, como startup, né, o MIT, com seu porte, ele acelera uma cidade, né? E entre as mais impactantes mudanças ali, né, que o MIT pode trazer, essas todas estão balizadas aí sobre esse viés trazido aí pelo Hudson, estão ligadas à sustentabilidade e à transição energética, né, do Rio como um grande potencial. Rio sempre foi polo, né, energético ali, mas muito balizado na cadeia do petróleo, na cadeia do óleo e do gás, e hoje a gente fazendo esse modelo de transição, né, trazendo todas as partes interessadas nesse modelo para se desenvolverem conjuntamente com a cidade. Então, Hudson, acho que assim, a gente vê esse momento de transformação, vê as mais impactantes mudanças ligadas à sustentabilidade surgindo agora, e todas elas, a maioria delas, ligadas à transição energética. E assim, queria saber de você o que você vê de oportunidade, né? Essas mudanças podem trazer para os empreendedores verdes, para as cidades e para quem quer empreender nesse mercado, tomando a sustentabilidade como core business. Aí. Renato, obrigado aí pela apresentação, pelas palavras, pessoal da VX também, obrigado pelo convite aí de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da experiência da MIT Reaper com vocês. Eu acho interessante, acho que para começar, botando um conceito na mesa que é importante, o pessoal do MIT ele fala que o empreendedorismo vai muito além dos empreendedores, né? Então, quando eles olham a formação de um ambiente propício ao empreendedorismo, obviamente é indispensável a presença dos empreendedores, das startups, mas também de um conjunto de atores atuando de forma cooperativa e unida, né? Eles falam da tríplice hélice, né? Da academia, polo gerador de conhecimento, do governo que regula, né? Muitas vezes ajuda, algumas vezes atrapalha, mas é importantíssimo, né? Em todo esse processo através de políticas públicas, de regulação. As grandes corporações cada vez mais presentes através do esforço de inovação aberta, corporate venturing, nessa área de sustentabilidade, de energia, isso é crítico, né? Uma área capex intensiva, demanda muito capital, né? Diferente do mundo 100% digital, que você consegue crescer com passos menores, né, ao longo do tempo nessa área de energia, isso não deve acontecer. Obviamente, investidores também atuando. Então, essa penta-hélice, né, ela precisa estar muito unida, funcionando muito bem, para você ter um ambiente propício a surgimento e ao desenvolvimento de empreendimentos em qualquer área, e, obviamente, nessa área de sustentabilidade, nessa área de energia, né? E como é que a gente fez para trazer esse programa para o Brasil? Esse programa já tinha sido tentado, já rodou em 52 regiões no mundo, em todos os continentes. Ele já tinha sido tentado trazer esse programa para o Brasil outras 2 vezes, acabaram por alguns motivos não conseguindo, e dessa vez a gente conseguiu realmente reunir pessoas muito relevantes, né, instituições muito relevantes dessas 5 pontas, né? E a nossa tese central, o programa não é um programa setorial, ele não necessariamente precisaria ser isso, mas o Rio de Janeiro ele tem muitos fatores que posicionam ele como um potencial grande player para ser esse vale do silício da energia e sustentabilidade, ou seja, atrair investimentos de todos esses atores para construir isso, né? A gente vive um momento hoje na transição energética, a gente fala lá nos centros de pesquisa, a gente está vendo algo muito similar ao que aconteceu há 20 anos atrás com a internet, né? Se você olhar a data de fundação das 10 empresas mais valiosas do mundo, foi tudo ali, no final da década de 90, início dos anos 2000, né? Foi de Google em 98, Facebook em 2003, Amazon em 94, Tesla e Alibaba em 99, 98. Aquele momento foi um momento em que o mundo todo sabia que o futuro era a tal da internet, mas ninguém tinha uma consciência do caminho que ia ser. Inclusive, na época, a grande aposta, as grandes empresas de internet foram as que perderam, né? Foram as que tinham a tese dos grandes portais de conteúdo, América Online, Yahoo, etc. E quem prevaleceu tinha conceitos emergentes, como redes sociais, que foi o Facebook, né, os buscadores, que foi o Google. Então, o que a gente vive hoje nessa área de energia é mais ou menos isso. Não tem dúvida que o caminho são os 3 Ds, né, descarbonização, descentralização e digitalização do setor de energia,
mas ninguém sabe exatamente qual o caminho que vai prevalecer. Isso gera um mar de oportunidades enorme. A gente está falando de um setor que investe quase 2 trilhões de dólares por ano no setor de energia, que está saindo de uma lógica carvão, óleo e gás para uma lógica de renováveis e eficiência energética e uma série de outros fatores dessa natureza. É uma oportunidade enorme para empreendedores em qualquer lugar do mundo, né? E a gente se posicionando aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mais especificamente com esse viés, a gente consegue realmente criar massa crítica. Então, essa é a ideia central do que a gente acredita aqui no REAP. É um programa de 2 anos, que começou agora, no início desse ano, né? Foi adiado por causa da pandemia, mas começou agora dia 1º de novembro, a gente está indo lá, negociando com o consulado, né, o National Interest Exception, para a gente poder ir lá para o workshop no MIT, e realmente estudar e ver como é que é a melhor maneira de trazer isso. Mas, assim, como mensagem central inicial da nossa conversa, é um segmento que eu vejo, né, o empreendedorismo verde, o empreendedorismo nessa área de sustentabilidade, algo muito similar com você investir na internet no final da década de 90. Assim, eu estou falando de realmente uma coisa que é game changer no nível global, um setor enorme. Se vocês olharem o gráfico, nas empresas que mais valiam, as empresas mais valiosas do mundo nos anos 2000, eram empresas de energia, com o viés de óleo e gás. Está sendo percebido, acho que o Renato deu o exemplo da BlackRock, mas tem vários exemplos, né? Total e Statoil mudando de nome para Total Energy e Equinor, Conselho da Shell, né, a Suprema Corte da Shell dando acelerando o processo de neutralização de carbono da Shell, né, a Exxon, né, com os investidores colocando pessoas ligadas à sustentabilidade no board. Ou seja, realmente o caminho é esse, né? A dificuldade ou o grande desafio é saber exatamente qual o caminho, se vai ser hidrogênio, vai ser descentralizado, vai ser solar, e isso é um ambiente perfeito para surgimento de novos negócios, novos empreendedores que vão, de fato, construir essa estrada nos próximos 20 anos. Eu acho que essa mensagem central inicial que eu gostaria de passar e compartilhar com você. Legal, Hudson, muito bom. Eu fiquei com uma frase na cabeça aqui que você passou e tenho certeza que todo mundo ficou também aqui. Falou que a intenção da MIT REAP é transformar o Rio de Janeiro no Vale do Silício da energia, né? Da energia limpa. Então, eu queria entender de você, assim, primeiro, acho que para o público em geral, como é que funciona o MIT REAP, né? Como é que é esse modelo de aceleração, quem é que compõe esse negócio, e depois, né, não menos importante, vamos direto a como isso vai acontecer, né? Diga para nós, né? Todo mundo curioso aqui. Então quem compõe, né, a gente está falando de pesos pesados aqui do Rio de Janeiro, né, e até do Brasil, né, como eu te falei, é uma pentahélice. Quando você faz o application para o programa, você tem que ter pelo menos um ator relevante de cada uma desses 5 pontos. A gente teve um cuidado enorme de fazer isso. Então, representando a ponta universidade, é o Labirintos, da COP da FRJ, né, o maior programa de pós-graduação em engenharia do Brasil. Na ponta, corporações, a gente tem 2 das maiores empresas do Brasil, e aí é super interessante as discussões do nosso board, porque uma de óleo e gás e uma de energia elétrica, que é Furnas e Petrobras. Está entrando uma nova aí, a gente não pode dar o spoiler ainda, tá? Nos detalhes finais da assinatura, mas dá uma dica, é uma das 10 maiores empresas do Brasil também, que vai ajudar a gente a construir isso daqui. Na ponta governo, é o deputado Paulo Ganimi, que tem uma atuação muito forte, tanto na ponta de empreendedorismo quanto na ponta de energia, né? Ele é um representante da área de energia lá no Congresso, um deputado federal aqui do Rio, que fez uma emenda parlamentar para a FRJ para ajudar a trazer o programa. Né? Tem a MSW Capital, que é uma gestora de fundos que fez o primeiro fundo multicorporate do Brasil, e na ponta empreendedorismo, 2 das maiores aceleradoras aqui do Rio de Janeiro, né? A Sai do Papel, representada pelo Energy Hub, que é uma iniciativa delas focada nisso, e a Fábrica de Startups. Então, esse grupo inicial, e é importante dizer, outros estão convidados, está desenhando um modelo de governança, porque esse grupo é um grupo que tem uma frase legal que a gente gosta de falar nesse grupo, que é nossa meta em 2 anos é se tornar relativamente cada vez menos importante. Ou seja, quer dizer, o ecossistema está crescendo e tem mais atores, cada vez mais atores atuando e tornando relevante. E como é que isso vai acontecer? Né? A gente está terminando, agora em novembro a gente termina a primeira fase, que é uma fase chamada de diagnóstico. A gente vai levantar todos os indicadores, atores que acontecem aqui no Rio de Janeiro,
para saber o remédio certo, uma coisa que geralmente parece simples, mas raramente é feito, né? Então, se você tem um problema, por exemplo, de recursos humanos em determinada área, não adianta você montar um fundo de venture capital, né? Se você se o seu problema é capital, não adianta você formar gente, porque você não vai conseguir gerar. Então, a gente faz, né, através da metodologia do MIT, uma análise em 10 dimensões, ou seja, a capacidade nossa de inovar, a nossa capacidade de empreender na região, com 5 categorias, né? Estrutura, recursos humanos, funding, demanda de incentivos, regulações. Com base nesse diagnóstico, a gente vai montar, a partir de novembro, uma série de intervenções estratégicas que vai depender do diagnóstico. Então, às vezes, pode ser um centro de P&D, um hub físico, um fundo de investimento cooperativo, um programa de formação. Nessa linha já tem uma novidade que deve sair aí nas primeiras semanas aí de novembro, anunciando uma super iniciativa, que deve ser o maior programa do mundo na categoria, né, com parceria, obviamente, com o MIT também. Então, a gente vai montar ao longo desse próximo ano e meio, né, depois a partir de novembro, uma série de intervenções estratégicas para exatamente preencher. É muito parecido com o conceito de aceleração de startups, né? A aceleração, né, a diferença de aceleração e incubação, é que a incubação você pega uma coisa que está realmente como um bebê, novinho, né? A aceleração não, você pega alguma coisa que é muito boa, mas por algum detalhe não está performando 100%. Às vezes é produto, né? Tem empreendedor que é bom de marketing, mas ruim de produto. Tem um que é bom de produto, ruim de marketing. Às vezes falta de gestão de equipe. Então você vai fazer esse diagnóstico, vai ver o que o Rio de Janeiro tem de bom, que a gente pode alavancar, o que está faltando, que a gente precisa atrair, né? De outros lugares do Brasil ou do Rio, do próprio Rio, ou construir do zero. E aí sim, nos próximos 1 ano e meio, a gente construir isso daí e no final montar o que chama de plano de sustentação, que é de continuar essa trajetória de crescimento acelerado depois que o MIT sair. A gente, obviamente, depois disso, vai fazer parte, né, o Rio de Janeiro, da Global Innovation Network, que é uma rede global de inovação do MIT que conecta vários polos dessa natureza no mundo. Então, basicamente, dando resumir, ser bem rapidinho, é assim que a gente vai tentar implementar e realmente, de fato, construir esse grande polo de inovação em sustentabilidade e energia aqui no Rio de Janeiro. Muito bom, Hudson. Obrigado aí pela explanação. Acho que vale a pena todo mundo acompanhar e vir acompanhando então esse trabalho. Só estamos no diagnóstico ainda, então tudo que vier pela frente, daqui para frente, serão as vitaminas C e as aspirinas aí que a gente vai enxergar pelo caminho com o MIT trazendo. Muito bom, pessoal. Digo para todo mundo mandarem as perguntas aqui para a gente. No final das apresentações, a gente vai ter a leitura das perguntas se tivermos tempo, tá? Senão depois a gente responde individualmente. E uma coisa que eu acho muito interessante, Hudson, assim, acho que se tangibiliza demais aqui, é que a gente está fazendo nessa transição energética, saindo da utilização de recursos ecossistêmicos não renováveis para recursos ecossistêmicos renováveis, né? E a gente se utilizando desses recursos, né, usufruindo deles, né, e não utilizando da lógica de me utilizei, agora descartei, e eu estou no estado físico alterado, né? E acho que a Beatriz Frontin, que é a sócia da área de meio ambiente aqui do BMA, ela traz para a gente um tema muito interessante, tangibiliza isso muito interessante, de forma muito interessante para a gente, porque ela vem trazer um pouco né, de como é que se está fazendo concessões, né, de parques hoje no Brasil, que outro setor que também utiliza recurso ecossistêmico como pilar do seu negócio, como pilar de valor do seu negócio, que vai se utilizar dos recursos ecossistêmicos, os conservando lá, mas extraindo o máximo de valor deles para entregar à população, e isso naturalmente rentabilizando, né, para todas as partes envolvidas. Então, Beatriz, acho que queria que você apresentasse um pouco melhor para a gente que vê agora algumas concessões saindo mais do papel, né, em parques mais afastados, em parques urbanos. Está acontecendo esse movimento, a gente acompanha isso que é do setor, mas mesmo a gente não tem muito conhecimento sobre o tema e tenho certeza que você vem aqui esclarecer grande parte das nossas dúvidas aqui. Então, por favor, a palavra é sua e a apresentação que você vai fazer também vai ser muito grato para nós. Está no mudo seu microfone, Beatriz. Obrigada, pessoal. Obrigada, Renato. É um prazer estar com vocês para falar sobre esse tema, que quando eu recebi o convite para participar do painel do VIEX de Negócios Verdes, foi o primeiro que me veio à mente.
E realmente é um tema que tem tudo a ver com o painel, com todas essas iniciativas que a gente está falando, de diversos players. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que são concessões em parques. A gente preparou aqui uma apresentação, como você falou, Renato, para passar um overview do tema para o pessoal que não está muito familiarizado. Então, eu vou compartilhar a minha tela rapidinho com vocês. Vamos ver se foi. Foi? Acho que só botar aqui no modo apresentação. E vamos lá conversar um pouquinho sobre o que é a concessão de parques, né? Então, assim, vou fazer um apanhado geral, não quero também perder muito tempo aqui, a gente pode passar para umas perguntas depois, mas o que são concessões de parques, né? Qual a importância? Eu acho que esse é um tema que ele tem, assim, muita confusão ideológica, as pessoas não entendem muito bem o que se trata. Então, é importante começar dizendo que não é privatização de parque, porque é um tema de que quem não ouve falar, não entende muito bem. Então, assim, a gente não está falando de privatização desses espaços protegidos, mas de contratos que vão permitir parcerias entre agentes privados e o poder público durante um determinado tempo, né? Então, o primeiro ponto é que o objetivo ele não é arrecadatório. Essas concessões, esses contratos, essas parcerias, elas têm outro objetivo, que não é propriamente arrecadar valores em cima desses espaços protegidos, né, desse patrimônio de biodiversidade ou patrimônio cultural, mas é realmente tornar esse negócio, esse patrimônio ambiental ou cultural, vou explicar um pouquinho melhor, uma forma de negócio, né, mas do ponto de vista de você tentar trazer também as pessoas, fomentar o turismo e o lazer, com o aumento da visitação e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades no entorno. Então, quando a gente fala também de concessões de parques, né, claro que podem ser parques naturais, esses parques que a gente vê, Iguaçu, Veadeiros, Noronha, esses grandes parques, mas também a gente tem os parques urbanos, né, os parques que estão nas nossas cidades, os parques que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente está falando dessas duas categorias de parques, né, naturais e urbanos. E esses dois tipos de parques, eles permitem esse tipo de parceria, que é, assim, um verdadeiro exemplo também de negócio verde, e que você vê que o mercado está cada vez mais ganhando maturidade e musculatura para esse tipo de empreendedorismo, né? E também é importante, assim, esclarecer que não é qualquer parque, nem natural nem urbano, que é um parque que vai ter essa vocação, né? Essa vocação de concessão, de ter um contrato, de ter esse tipo de investimento. Você tem requisitos jurídicos na seleção desses parques, né, que, do ponto de vista quando é um parque natural, né, um parque nacional, vamos supor, ele tem que ter um plano de manejo, a área que é concedida, ela tem que estar regular do ponto de vista fundiário, né, a gente sabe que diversos parques não estão com a sua regularidade fundiária em dia, e ele também tem que ter uma certa atratividade econômica, né, ele tem que ter uma vocação, um potencial de visitação, para que você possa ter uma economicidade do projeto. Então, eu vou falar um pouquinho das concessões em parques naturais. E o grande exemplo, assim, a gente vê diversas iniciativas dos estados, os estados cada vez mais estão entrando nessa onda de concessões, mas eu acho que o grande exemplo, e que eu vou usar aqui para guiar a gente, é a experiência em nível federal, a experiência do ICMBio, né? E olha, Renato, só para você ver, a gente tem 74 parques nacionais, tá? Ou seja, geridos pelo ICMBio, né, da União, nível federal. E a gente tem apenas 9, se não me engano, atualmente 9 parques concedidos, né? Os mais conhecidos, Foz do Iguaçu, Itatiaia, Tijuca, Noronha, Serra dos Órgãos, recentemente teve a Parados da Serra, e também já parques em estudos, né? Seja em estudos de viabilidade econômica ou aprovação junto ao Tribunal de Contas da União. 16 parques. Olha, assim, o negócio é bastante promissor. E qual é o escopo da concessão desses parques naturais, né? Desses grandes parques? O que a gente precisa entender também para quem não está muito familiarizado? Esses parques, eles têm, vamos dizer assim, duas áreas, né? A área realmente de patrimônio, né, ambiental, de biodiversidade, né, vamos chamar assim de área verde, tá? Uma terminologia bem informal. E a área de visitação,
a área de visitação, que a gente chama, assim, tecnicamente, a área de uso público, né, do parque, porque não é todo parque que é de uso público, né, esses parques, eles são, de acordo com a lei do Sistema de Unidade de Conservação, eles são parques, né, que eles têm lá os seus compromissos de atendimento aos compromissos ambientais internacionais do Brasil, de biodiversidade, tem suas funções, né, como você bem colocou, ecossistêmicas e tudo mais, e eles têm uma pequena parte, na verdade, que é aberta ao uso público, para visitação. Essas partes de visitação, elas correspondem a 3, 5, 7% de um parque desses, vamos falar assim, Veadeiros, por exemplo, Chapada dos Veadeiros. Então, é esta parte que ela costuma ser concedida. E isso é muito interessante a gente dizer como é que é o modelo de concessão aqui no Brasil, porque a experiência internacional tem outro modelo, que é um modelo que a gente ainda não conseguiu chegar lá, né? Mas talvez no futuro também seja bastante promissor, que é essa diferença. A gente não coloca na concessão todo o parque, não é todo parque que passa a ser gerido por um agente, por um parceiro privado, né? Mas é apenas essa parte que tem a visitação, que tem os atrativos abertos ao público, né? O uso público, ele traz impactos ambientais, né? Aquela área protegida. Então, o plano de manejo, né? Que é como se fosse um grande zoneamento daquela unidade, ele seleciona áreas que têm os atrativos em que você pode ir lá desempenhar uma das finalidades dos parques, né? Que além da propagação, da proteção da biodiversidade, é realmente a visitação, a contemplação, a parte cultural, enfim, essa utilização pela sociedade desses espaços protegidos. Então, não é todo a unidade que ela é concedida, mas apenas uma parcela dela. E isso é diferente do conceito de whole parks, né, de você realmente pegar um parque inteiro e passar também para a gestão de um parceiro privado. Não é isso que acontece. Até porque a verdade é que, assim, para além das questões ideológicas, de se caberia ou não um parceiro privado cumprir com todas as tarefas, né, nada fáceis, de manejo da biodiversidade do parque inteiro, a própria equação econômica fica muito complicada, né? Não só o parceiro ter a gestão, né, do uso público, dos atrativos, das trilhas, das partes que tem beleza cênica, segurança, estacionamento, gestão de resíduos e também, imagina, todo o encargo de manejo da biodiversidade mesmo de uma área dessas, né, que não é nada trivial. Então, assim, no Brasil, o que a gente tem é isso, são concessões de pequenas partes, as partes que são de visitação dessas unidades. E, ainda falando, né, ainda nessa parte dos parques naturais, as receitas, né, tem toda uma equação econômico-financeira, tem uma boa liberdade, né, cada vez mais os arranjos permitem uma liberdade para que o parceiro privado traga inovações de como incrementar a sua receita, com novos atrativos e novas possibilidade de utilização daquele espaço, né, de acordo, claro, com o plano de manejo e as normas pertinentes à unidade, mas as receitas relevantes são bilheteria e estacionamento, né, essas, dizemos assim, que são a base da equação, e são permitidos cada vez mais novos arranjos. Então, os objetivos de uma concessão dessa é exatamente a revitalização, a modernização, manutenção, um suporte à conservação ambiental dentro daquele espaço que cabe, né, e novas atrações e infraestrutura. Muitos contratos, eles trazem investimentos obrigatórios, né, na parte socioambiental, o monitoramento, o manejo de espécies, dentro daquela parte de uso público. E ainda tem algumas obrigações sociais, né, programas de voluntariado, ou um percentual de contratação da comunidade do entorno, porque o componente social também, além do ambiental, é muito relevante nesse tipo de negócio. E o sucesso também desses contratos, dessas concessões, que geralmente são por 30, 35 anos, é ter indicadores de desempenho muito bem definidos. E a gente vê que cada vez mais esses indicadores são refinados, né, que são por meio dos indicadores que vocês fazem, que a gente faz o acompanhamento, né, do sucesso da concessão. Mas, assim, diria que tem duas vertentes, né, tanto os indicadores ambientais, né, culturais, como a satisfação da experiência do visitante, né, do usuário naquele parque. E aí, pegando um pouco da fala até do Hudson, né, essa preocupação das cidades e trazendo isso para um pouco mais palpável, a gente tem visto muita iniciativa também, um boom, assim, recente, de 2019 para cá, nas concessões dos parques urbanos, né, que são os parques, como eu falei, que fazem
que estão dentro da cidade, né, que respiram toda a dinâmica urbana, são essas áreas verdes, esses espaços de respiro que a sociedade tem dentro da cidade, né, grande exemplo, e até sob concessão, é o Ibirapuera. E ele tem suas peculiaridades nesse tipo de negócio também, porque diferente dos grandes parques naturais, nos parques urbanos você não tem uma separação, né, da área verde e do uso público, é misturado, até porque ele é um parque urbano, essa é a vocação daquele espaço protegido. Então, o escopo da concessão aqui é o parque todo, é todo o território, é diferente do natural, que é só uma parte dele. Então, o encargo também ambiental, se você for parar para pensar, a responsabilidade é realmente por conservação daquela diversidade, aquela área verde que está encravada numa cidade, que é muito diferente de uma área natural, né, que é para compor os compromissos ambientais, né, de proteção da biodiversidade, que tem um aporte muito maior, mas ainda assim você tem um encargo relevante, né, de monitoramento ambiental desses parques nas cidades. De outro lado, também que é um desafio para os empreendedores e faz com que eles tenham que ser muito criativos, é que você não tem na receita a cobrança do ingresso. Em regra, né, os parques urbanos, eles são de ingresso livre, então não tem pagamento de ingresso, o que faz com que realmente os empreendedores tenham que pensar e inovar nessa parte de atrativos, de como fazer essa composição econômica financeira da equação, né, da concessão. E aí a gente tem alguns exemplos, né? São Paulo, Ibirapuera, o São Paulo tem as SP Parcerias, né? Tem um programa grande de concessão de parques urbanos que está avançando muito bem, já tem alguns concedidos, tem o Trianon, acho que assinou o contrato essa semana, tem outros em consulta pública até o final do mês, Porto Alegre também, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte também, assim, agora entrando nessa leva também de cidades que querem se engajar nesse tipo de negócio. E é isso, vocês veem que realmente é um assunto que, deixa eu só acabar voltando aqui, que é, assim, o ápice que eu entendo do negócio verde como deveria ser, né, que liga a sustentabilidade, o empreendedor, o parceiro público, as comunidades do entorno. Então, acho que é um exemplo muito bacana e as iniciativas são, assim, incríveis. Desde 2017 para cá, a gente teve diversas concessões em diversos níveis, né, federal, estadual e municipal, e daqui para frente também a gente vê diversos municípios e estados colocando em estudo 20 parques, 30 parques, até 2023, Renato. Imagino que haja, Beatriz, um boom de fato aqui daqui para frente, né? Acho que você deixou muito claro para nós aqui qual é o papel, né, de cada um nesse negócio, mas acho que vai haver um boom muito grande, porque todo mundo teve uma percepção de valor muito grande agora durante a pandemia, por esses recursos ecossistêmicos mais intangíveis, né? Contato com a natureza, o contato visual com esse recurso ecossistêmico, isso, a gente viu que isso promove saúde, né, para a gente. Isso é um fator de equilíbrio da nossa saúde mental importantíssimo, que a gente não dava muita importância, vamos dizer assim, né? Eu acho que muita gente ficou mais tempo sem visitar parques antes da pandemia do que durante a pandemia, né? Eu via meus amigos falar, poxa, eu queria ir para o parque, tá fechado e tudo mais. Eu falei, pô, qual foi a última vez que você foi? Foi em 2011. Eu falei, pô, você ficou quase 10 anos sem ir para o parque, agora fechou na pandemia, você quer ir, mas não... Né? Agora que você começa a ter a percepção de valor sobre o que de fato isso te dá, né? E aí, nesse sentido, Beatriz, acho que a gente tem uma tangibilização daquilo que seria um retorno esperado pela sociedade, se assim eu posso dizer, mas acho que dá para a gente falar da tua experiência, assim, né, de quais são esses retornos esperados pela sociedade nessas concessões, né, e de um modo geral, assim, quais são as obrigações do parceiro privado, né, você disse sobre, né, a área de 3% a 7% mais ou menos ser de fato concedida ao parceiro, né? E quais são as obrigações deles, assim, e na outra etapa da minha pergunta, né, como é que são esses retornos esperados pela sociedade nessas concessões? Sim, bom, eu passei um pouquinho rápido, mas, então, os retornos, assim, as obrigações dos concessionários, elas passam muito, assim, como eu expliquei,
Nos parques naturais, a gente tem obrigações muito pontuais, assim, socioambientais. Eles têm uma expectativa muito grande na parte de manutenção das utilidades, né? Estacionamento, edificação, trilhas, áreas ajardinadas, a modernização das atrações, né? O monitoramento dos impactos, né, da concessão naquela área, contratação de funcionários, né, da comunidade do entorno, a parte de gestão de resíduos, ela é uma obrigação em quase todos, né, em quase todos os editais. Agora, isso é para parques naturais. Para parques urbanos, né, como eu falei, tem aquela separação entre o que é de fato uma área verde e o que é uma área de visitação, está tudo muito junto. Você tem assim, os retornos, né, além da manutenção, limpeza, segurança. Quanta gente não deixa de ir no parque porque não se sente seguro? Então, segurança também é um dos principais retornos. Reforma dos equipamentos, sanitário, lanchonete, assento, uma área, sabe, de comunidade mesmo, para você poder estar ali, curtir aquele momento, aproveitar aquele espaço. Alguns parques têm patrimônios culturais, tombamentos, edificações culturais que precisam ser reformadas. Então, esse é o tipo de retorno que a gente já vê acontecer nessas concessões que estão acontecendo, seja em parques maiores, naturais, ou em parques municipais. Legal, Beatriz. Acho que você falando aqui, eu lembrei agora da transformação inteira do Bioparque do Rio, né? Virou outra coisa, né? Uma outra história a partir de fato, da concessão. Muito bom. Acho que é fazer aquilo que sempre teve ali presente, né, no dia da gente, de fato agora ser palatável, vamos dizer assim, para o nosso consumo, né, no nosso dia a dia, né? Acho isso fantástico, assim, queria cada vez mais ver isso acontecer, os aparelhos, né, cada vez melhores executados, né, para o nosso usufruto. E nesse sentido também a gente tem, né, toda uma parte que se relaciona, Beatriz, com o conceito, né, que estava sendo bastante falado em regulamentação e tudo mais, que é a parte de pagamento por serviços ambientais, pagamento por serviços ecossistêmicos. É possível a gente relacionar essas concessões com esses dois feitos? O que você tem visto sobre isso, né? Uma vez que a gente falou sobre a criatividade na geração de receita e tudo mais dos empreendedores, como é que está sendo vista aí essa questão do PSA e pagamento por serviço ecossistêmico também? Renata, eu acho que são duas políticas, né? Se a gente for pensar assim, do ponto de política pública e direito, são duas políticas que são muito complementares, né? Você tem a Política Nacional de Unidade de Conservação, que institui esses grandes parques naturais, monumentos naturais, outras áreas protegidas, e a recente lei, né, que foi publicada, 14.119 de 2021, desse ano, da Política Nacional por Pagamento de Serviços Ambientais, né, a famosa PSA. Então, embora a lei ela não preveja nas modalidades específicas de PSA, né, que é o pagamento direto pela floresta em pé, cota ambiental, a cota de reserva ambiental, green bonds, embora a concessão não esteja lá, tem até um parágrafo primeiro que diz que outras modalidades de PSA poderão ser instituídas. Eu acho que falta a gente caminhar exatamente por uma integração dessas duas políticas. Eu acho que vai ser bastante interessante a gente pensar em como incorporar os pagamentos por serviços sistêmicos nessa dinâmica contratual, sabe, no balanço econômico-financeiro das concessões. É um tema que a gente ainda não viu, mas eu acho que o setor está ganhando uma maturidade para começar a discutir isso. Não sei se a gente chega lá, né, num sistema, como eu falei, aquele modelo, seria um grande modelo de quase, né, um caminho para o modelo de você passar para o ente privado ou remunerá-lo cada vez mais por esses serviços ecossistêmicos. A gente ainda tem um pouco, né, como eu falei, de tanto desconfiança como um equilíbrio muito fino nessa equação, né, do que comporta uma concessão, que pode ser remunerada e tal. Mas eu acho que, de fato, as duas políticas, elas se integram, né, a lei da Política Nacional de Serviços Ambientais, ela é muito clara, né, ela fala expressamente que a política deve se integrar ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e eu acho que é um ponto muito interessante para a gente amadurecer daqui para frente, de como que
esses pagamentos por serviços ecossistêmicos, eles podem se inserir de forma mais clara, ou mais eficiente, ou inovadora nos contratos de concessão de parques. Boa, Beatriz, acho que é um tema que vai desenvolver muito, né? Essas primeiras experiências estão trazendo tanto para os empreendedores quanto para o público e para o privado, né? Acho que tangibilizando alguns benchmarks, né? E melhores práticas ali daquilo que dá para a gente levar para frente. E tem um outro setor também que acho que usufrui muito, né, de recurso ecossistêmico, e que também é muito caro a questão do pagamento por serviços ambientais, que é o setor da agricultura, né? O agro do Brasil. Né? E o Márcio, que está aqui com a gente, o Márcio Santana, ele é gestor de negócios do Fundec, e o Márcio tem essa interseção muito forte, né, Márcio? Acho que com toda a parte de inovação para o setor da agricultura, né? Então, eu queria entender com você como é que esse mercado tá se movimentando para o compliance ambiental, atendimento aos requisitos de sustentabilidade, né, cada vez mais cobrados hoje por parte dos organismos internacionais e também pelos compradores, né, por estarem sofrendo pressão dos consumidores também diretamente. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse cenário para a gente entender um pouco melhor. Renato, muito obrigado pela apresentação, muito boa tarde a todos, obrigado à Viex pelo convite, aos colegas que compõem esse painel e à Fundação de Apoio da Universidade Federal de Lavras, que me liberou para fazer parte desse time. Eu vou responder essa questão sobre o olhar da unidade Embrapi, da Universidade Federal de Lavras, que é uma unidade focada na agricultura digital. Um dos apoios prestados pela Fundação. A Embrapi é uma organização social que capta recursos de parceiros de governo, Ministério de Ciência e Tecnologia, o MAPA, Ministério da Saúde, SEBRAE faz parte dessa corrente, e aporta subvenção em iniciativas de pesquisa aplicada à indústria nacional. E esse apoio ele pode chegar até 50% do valor de um projeto, né, começando com a aplicação de inovação e pode evoluir até a aceleração do negócio numa terceira fase. Dentro dessa agenda, no nosso dia a dia de prospecção de parcerias e desenho de projetos, as demandas de atendimento à ESG, né, essa sigla que a gente tem ouvido muito, ela já chega a se equiparar às demandas clássicas de inovação em busca de ganho de produtividade e segurança no negócio. Então, a gente já começa a fazer, dentro de uma análise de negócio, hoje nós já temos no nosso sistema de gestão 180 prospecções e desenhos de projeto. Quando você faz esse balanço, você vê que realmente há uma tendência de demanda de inovação para resolver as questões de ESG. Dentro dessa visão, o setor da agricultura tem discutido isso de forma muito ampla, porque isso impacta na missão das grandes indústrias, por conta dessa pressão do mercado internacional que você mencionou, mas também porque já existe um mercado premium formado no interior do Brasil. O Brasil já tem essa demanda, né? Ou seja, aquela coisa da carne nobre só está para o estrangeiro, agora a gente consome a carne nobre, né? A gente consome o produto nobre, então isso tudo exige um selo de compliance ambiental, de segurança, de governança. O destaque para esse movimento e tema desse painel é que isso está sendo priorizado pela indústria. E isso não é a atividade fim dessa indústria, esse é o nosso ponto de discussão. Né? Uma indústria de papel e celulose, ela vai focar na comercialização do cut size paper, de revestidos, não revestidos, papel cartão. Quando você vai para uma agroindústria, ela vai focar na comercialização de inseticidas, fungicidas, herbicidas, etc. Então, isso abre um mercado para consultorias de ESG, startups de tecnologia vindo com muita força, elas têm uma agilidade, estão conseguindo achar os pequenos nichos e entrar com muita velocidade. Bancos, seguradoras e resseguradoras do agro têm aparecido muito nesse movimento. Ou seja, a gente nem desconfia, mas já existem bancos trabalhando o seguro sustentabilidade. Ou seja, você toca o seu negócio, a gente resolve para você a questão de compliance ESG e ainda eu faço um seguro. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho, você está segurado em caso haja alguma quebra, né, nessa rastreabilidade, caso haja algum risco de interferência, de regularização ambiental. Então, isso tem sido, para a gente, uma visão muito interessante, os projetos começam a se complementar. Não só essa visão do seguro sustentabilidade, mas o seguro neutralização do carbono. 30% dos projetos que estão na linha de ESG, hoje que passam pela unidade Embrapi da Universidade Federal de Lavras, estão na linha da neutralização de carbono. É uma grande preocupação, ou seja, eu já vou alugar um carro para você
e eu estou te oferecendo a neutralização de carbono. E aí, essa empresa terceira, que não a Localiza, que não a Movida, por exemplo, ela garante como neutralizar isso, se através de floresta plantada, se através de uma nascente, se através de uma madeira. Então, tudo isso já está sendo trabalhado no nosso mercado. Ou seja, um mercado em franca expansão, e que começa, né, a gente vê que nosso grupo de atendimento de consultoria começou lá atrás, há 20 anos, muito forte com licenciamento ambiental, né, com as necessidades do licenciamento ambiental dos empreendimentos, mas agora a energia do nosso mercado está indo muito forte para as demandas de ESG. Legal, Márcio, acho que o que você falou, acho que é muito percebido, né, por todo o mercado, né? O Brasil já está com o mercado premium formado, né, e se formando também, né, numa escala de tempo, consumindo não só os melhores produtos, mas querendo saber da origem deles e querendo saber, né, sobre a qualidade deles, sobre aquilo que estamos consumindo de fato, né, o que é isso que está chegando aqui para a minha mesa nesse momento, né. Então, queria saber, assim, da sua percepção, né, que está muito em contato com todos os projetos de inovação que chegam, e que naturalmente refletem, né, as dimensões de preocupação do mercado, né, quais são, de fato, né, as principais preocupações do mercado agro nesse sentido, né? O que você vê assim como dor e agora desenvolvendo, buscando soluções aí com vocês? A gente vê, Renato, uma preocupação muito forte, mas não se restringindo a estas, com a questão da rastreabilidade. Isso já é uma discussão antiga, mas ainda se tem pouca efetividade com a rastreabilidade, a neutralização do carbono, como eu citei há pouco, e também a regularidade ambiental, né? E a composição desses temas, né? Os projetos já começam a compor todos esses temas, não tem como você separar a rastreabilidade de uma regularidade ambiental, por exemplo, de um compliance socioeconômico. Então, é cada vez mais complexo essa base de dados e informações, a necessidade de você cruzar isso, né? Se aquela propriedade rural ela tem o cadastro rural regularizado, se houve desmatamento, se está em área de restrição, APP, reserva legal, reserva indígena, tudo isso é uma composição de diversas bases de dados, mas exige o que a gente entende que é o nicho desse mercado, né? As soluções de serviço na linha de monitoramento agroambiental. Isso é a demanda forte do mercado. Como você garante não só que a propriedade parte de um V0, de uma situação de compliance ambiental, mas ela se mantém, né? Que é muito fácil você ir lá tirar uma foto e falar está tudo preservado, está tudo bem, mas como é que você garante que continuará bem? Então, a questão do monitoramento agroambiental tem movimentado muito o mercado de tecnologia. Só que o desafio desse mercado específico está na geração de insumos. Você tem um país muito grande, você tem uma diversidade de biomas, e você precisa buscar informações de referência, né, que até pouco tempo não existia essa preocupação do governo brasileiro em preparar essa informação para o mercado, né? Você entrava num portal, e as empresas de consultoria sabem bem disso, você entra num portal público, quer seja do IBAMA, quer seja do Ministério da Agricultura, e tem um link para download num arquivo em PDF, né? Então, a dificuldade de você pegar aquilo e você traduzir aquilo em banco de informação, criar um algoritmo e ter uma agilidade de prestação de serviço para o mercado é baixa. Então, hoje a gente já tem trabalhado muito com o governo, principalmente o Ministério da Agricultura, Agência Nacional de Águas, a CPRM, o IMET, fazendo uma força-tarefa para criar uma saída de informação através de APIs e de serviços de dados que possam ser consumidos direto para uma aplicação que está sendo desenvolvida por uma startup hoje. Ou seja, garantindo que pelo menos a alimentação da informação base de referência, que os dados cadastrais não sejam um problema para alavancar esse negócio. Porque o que nos difere do mercado europeu, né, das altas produtividades agrícolas que tem uma Holanda, por exemplo, é a nossa capacidade de enxergar o nosso território, né? A gente está fazendo agora, recentemente, um projeto para o Ministério da Agricultura, que é o PronaSolos, né, Programa Nacional de Solos. Nós estamos buscando, a partir de agora, a atualização pedológica, ou seja, conhecer a característica do nosso solo, num projeto de 30 anos a partir de agora, ter a mesma qualidade de mapeamento que os Estados Unidos já têm desde a década de 60. Então, a gente ainda sofre com essa carência de base de dados de referência e faz com que, às vezes, a prestação de serviço se limite à qualidade desse dado de referência. Outra coisa que é importante
ainda se depende muito de insumos orbitais de imagens de satélite, né? Os sensores estão em desenvolvimento, ainda são caros, né? Eles são para pouco, você não consegue dar escala nos sensores e fazer o que a gente fala muito de IoT. Você ainda tem uma dependência, mas já começa a ter uma efetividade, você já começa a ter vertentes tecnológicas que são mais baratas, produções nacionais que começam a garantir a escala de prestação de serviço. Então, a gente vai para a linha de como prestar esse serviço, como vender esse serviço. Encontramos empresas hoje no mercado que têm uma capacidade de montar esses algoritmos de inteligência, de detecção de mudança de alvo, de cobertura vegetal, etc. Empresas que dominam a produção dos equipamentos, mas outras que não dependem da produção de insumo. Então, a gente precisa trabalhar, hoje, uma carência desse mercado, é conseguir conectar tudo isso. Então, se o governo, de fato, dar continuidade a esse plano de garantir os insumos básicos, tivermos mais iniciativas como essa da Embrapi, que é fomentar essas inovações, criando equipamento, criando algoritmo, a gente vai conseguir dar celeridade no nosso mercado. Ou seja, a gente tem que acreditar nesse mercado, e que a gente está diante de uma operação em ascensão. O momento é agora, mas a gente precisa de uma convergência de diversos movimentos. É o setor público, é o setor privado, são as startups de tecnologia. A gente precisa colocar todo mundo na mesa para discutir e sair do outro lado com uma condição de prestação de serviço melhor para esse mercado. Com certeza, Márcio. Vendo você falar aqui, eu como empreendedor e alguns de nós aqui também olhando muito para esse mercado, eu fico, assim, a gente fica com água na boca, né? A quantidade de problema que a gente tem para resolver nesse mercado vai desde o acesso à informação até a aplicação dela lá na ponta. E, assim, acho que o ponto mais óbvio é que isso é muito consumível, né, por dentro do agro, né? Nosso país, essencialmente, é isso, né? A gente brinca, né, fala e tem sempre como slogan lá o agro, a potência do Brasil e etc. E você imagina, né, o que você tem um prato de problemas a serem resolvidos pela potência do Brasil, acho que é uma, né, uma oportunidade de tamanho colossal aqui. E sobre um pouco sobre o entendimento melhor, assim, Márcio, acho que da parte aqui da gente estar te ouvindo. Né, a gente falou dos problemas que existem, a gente falou da Embrapi, a gente falou, né, do papel da fundação, né, da fundação, né, fomentando esse mercado, mas como é que esse setor está contratando? Como é que ele chega, né, a mercado, à busca de solução? Como é que isso está acontecendo? Renato, esse mercado ele tá vindo direto pela indústria através dos seus departamentos de compliance ambiental, que já estão cada vez mais bem formatados, né? Em alguns casos a gente tem núcleos de inovação, mas eu acho que 20% é o setor comercial, né? A gente recebe a ligação do setor comercial, que é quem provoca isso dentro da indústria também, porque aquela situação, se não tiver o selo, eu não vendo, né? Então a gente tem uma composição que hoje já aparece muito forte com o setor de compliance ambiental nessas grandes indústrias, núcleos de inovação que recebem essas demandas e fazem esse contato com a gente, e também a questão comercial. Mas, principalmente, estamos vendo o mercado da startup do agro surgindo com muita força, né? A gente vê as startups, as pesquisas saindo das universidades, as composições de tecnologia e de mentes pensantes que vão atrás dessas necessidades e vêm atrás da universidade, vêm atrás da fundação, buscando subvenção ou apoio de pesquisa também para colocar isso no mercado. Dos últimos 100 atendimentos que a gente fez, para você ter uma ideia, via unidade Embrapi, 55 foram startups. Ou seja, já está muito forte as startups e a gente tem preferido trabalhar pesquisa e inovação com as startups, porque elas são extremamente desburocratizadas, né? Já basta a burocracia que existe dentro da universidade, a gente depende dela para viver. Se a gente, às vezes, se encontra, a gente tem contratos e projetos com grandes empresas, como Klabin, Grupo Amage, a gente está falando com a PepsiCo, mas só o compliance jurídico deles já faz com que uma discussão leve 6 meses, né, para você construir um projeto. Então, a gente está muito satisfeito com essa conversão do mercado em pequenas iniciativas através das startups de tecnologia e está preferindo trabalhar. São projetos que a gente usa em torno de 4 a 6 meses, que a gente entende que é o tempo do mercado, e isso é uma conversão também do pensamento da universidade, né? Geralmente, quando você procura, e essa é uma mensagem importante que eu quero deixar no final, existe uma restrição quando o mercado fala com a universidade, porque acha que o projeto, a demanda vai cair dentro da fila de pesquisa, e talvez daqui 3 anos saia alguma coisa,
Não, a gente tem trabalhado, impulsionado pela filosofia Embrapi, que a resposta tem que ser na velocidade do mercado. Então, a gente tem projetos em média aí de 4 a 8 meses, que precisa dar resultado, que precisa ser acelerado para ser colocado em prática. Legal, Márcio. Acho que esse sentimento de, né, esse senso de urgência das startups, de fato, faz com que o recurso seja melhor utilizado e, principalmente, que o recurso seja utilizado no tempo dele, né? Assim, se você leva 2 anos para resolver o problema, né? Então, eu comecei, te trouxe um problema, daqui a 2 anos eu vou sair com a solução na outra ponta, talvez já tenha sido resolvido por 4 ou 5 outras empresas menos burocratizadas que estão te vendendo isso como serviço sem você, né, não ter nem o conhecimento de todo o processo de desenvolvimento. Então, acho que é de fato uma das coisas mais interessantes que tem. O Hudson também teve, né, eu lembro de uma das nossas conversas, a promoção do investimento em startups como recurso de inovação pelo Fundo PID ANEL, né, uma discussão que eu achei muito interessante. Então, assim, você tem obrigatoriamente que investir em pesquisa e inovação, né, do setor elétrico. E como é que, né, eu pego aquele canhão de recursos que tem aqui, compulsório, e deságua isso nas startups que transformam isso em inovação e produto, né, em 2 pulos ali, porque aquele é o objetivo de vida das pessoas que estão ali, né? E não são um side project aqui que eu estou tocando, quero ver o que vai acontecer, vamos entender. Aquilo, assim, você tem um time de pessoas, de fundadores, que parou a vida, o tempo, né, e se desligou de um monte de coisa para se dedicar única e exclusivamente àquele negócio. Então, isso, de fato, faz toda a diferença no final. E aí, falando agora de empreendedor e dentro do agro também, o André Vale, da Masterpiece, né, um exemplo muito claro de tudo que a gente pode tangibilizar e que a gente viu aqui hoje. Né, o André, ele fez da Masterpiece a cervejaria mais sustentável do mundo. Né, André? E queria entender de você um pouco desse conceito, né, de onde é que surgiu primeiro a ideia, né, de empreender e construir a cervejaria mais sustentável do mundo, nesse sentido, e o que vocês medem, André? Quais são os parâmetros que vocês medem hoje de sustentabilidade dentro da Masterpiece? Está no mudo, André. Muito obrigado. Renato, é uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço aos colegas aqui de painel e o pessoal da VX pelo carinho e o convite. Meu nome é André Vale, eu sou professor e coordenador lá da Fundação Getúlio Vargas, e a gente teve essa ideia de fazer a cervejaria mais sustentável do mundo. Na verdade, primeiro surgiu a ideia de ter uma cervejaria, né? Então, isso surgiu há 30 anos atrás, quando eu visitei a fábrica da Heineken, lá em Amsterdã, a antiga fábrica, que hoje é um museu. E aí, o que acontece é que, há mais ou menos 4 anos atrás, eu estava orientando uma tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense. Foi aí que surgiu a ideia de fazer esse projeto e juntei algumas questões. Eu preparei mais ou menos uma apresentaçãozinha rápida, só para mostrar para vocês como é que se faz na prática, né? Então vai ser bem legal, porque a gente vai olhar aqui os aspectos que levam uma cervejaria a ser sustentável. E é bem legal porque a gente tem visto que esse nosso exemplo está sendo replicado em muitas outras iniciativas, né? Então, primeiro, uma coisa que tem a ver, que é importante que todo mundo entenda, é que a maioria das pessoas que pensam em sustentabilidade olha somente para a área ambiental. Mas, na verdade, o modelo corrente de sustentabilidade é o chamado modelo Triple Bottom Line, no qual você tem o aspecto ambiental, social e econômico. Somente se você tem esses 3 eixos, você tem um empreendimento que é sustentável. E aí, quando eu estava fazendo aquela tese, orientando aquela tese de doutorado, eu me deparei com um paper que eu achei fantástico, porque um pesquisador sueco chamado Barry Ness, ele estudou as 70 cervejarias mais sustentáveis do mundo. Quando eu olhei isso, eu falei, caramba, olha aqui o caminho das pedras. E ele olhou todas as iniciativas sustentáveis das cervejarias. E ele criou um índice. Quando eu olhei para esse índice, eu falei, olha aqui, eu vou fazer tudo. Porque se eu fizer tudo, nós seremos a cervejaria mais sustentável do mundo. Esses números que vocês estão vendo aqui são exatamente os números que, das 70, quantas que fazem. Então, por exemplo, na área de certificação, só 11 das 70, na parte de conservação, só 32, e a gente faz tudo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente fez.
Primeiro, na parte institucional estratégica, a gente tem uma página sobre sustentabilidade no nosso site. Nós temos também um relatório de sustentabilidade que é anualmente atualizado, está disponível publicamente para acesso. A gente certificou como empresa B, como B Corporation, deu um trabalho do NASA, quase 1 ano e meio, revirando todos os processos, mas foi bem legal que a gente conseguiu. Nós somos a única fábrica, infelizmente, nós somos a única fábrica de cerveja no Brasil que tem essa certificação que trata exatamente sobre todos os aspectos da sustentabilidade como um negócio, né? É o maior selo de sustentabilidade do mundo, é o Sistema B. Também temos certificação Kasher, então, que é uma certificação de segurança alimentar da comunidade judaica. Na parte de meio ambiente, tá? A gente conserva a água, a gente tem reuso de água da chuva, não para fazer cerveja, mas para que a gente tenha limpeza, né? Então, a gente tem que limpar muito, então, as fábricas têm que estar muito limpas, né? Então, a gente conserva a água da chuva, nós temos um painel fotovoltaico no teto da fábrica, gerando toda a energia que a gente usa, 84 painéis fotovoltaicos no teto. Todos os equipamentos de produção são 100% elétricos, tá? Não tem gás, não tem diesel, não tem carvão, não tem nada. Todo prédio foi projetado para que a gente tivesse sempre iluminação natural, diminuindo a quantidade de luzes que são acesas. A gente reaproveita o malte, isso é muito legal, ou seja, o bagaço de malte, ao invés de ser jogado fora, parte vai para uma fazenda que fica perto ali da fábrica, e outra parte é convertida em alimentos, palitos de malte e brownies, que são deliciosos. Tá? A gente não usa garrafa, a gente só usa barris e latas de alumínio, porque elas são 100% recicláveis. Aí você pode falar, poxa, mas o vidro também é reciclável, mas pouca gente recicla por causa da falta de custo, ou seja, de valor, né? Enquanto uma tonelada de alumínio custa R$4.000, vale R$4.000, uma tonelada de vidro vale somente R$140. Então, pouca gente recicla vidro. Tá? Na parte socioeconômica, essa parte é muito legal. Cervejarias são ambientes extremamente masculinos. No nosso caso, metade da equipe é feminina, inclusive nós temos uma mestra cervejeira, a Ingrid Matos. Então, é muito legal a gente ter esse ambiente completamente diverso, e isso traz uma riqueza gigante para as nossas decisões. Também apoiamos a comunidade, não só a comunidade cervejeira, mas também apoiamos a Associação Casa do Cão e do Gato, que é um abrigo de animais. A gente se orgulha muito desse apoio que a gente dá para eles. E aí, depois de planejar durante 2018, em janeiro de 2019, nós tínhamos isso aqui. Nós tínhamos um gramado. E aí começamos a executar o projeto, e foi realmente foi bem árduo, né? Mas a gente, em 11 meses, a gente estava com tudo pronto. Então, foi legal também a gente poder trazer isso tudo em somente 11 meses, que foi quando a fábrica ficou pronta. Então, também foi um recorde, poucas fábricas são feitas, ou seja, do gramado até tudo instalado em 11 meses. Eu acho que eu acabei utilizando os conceitos que a gente dá aula lá em gerenciamento de projetos, né? Então, não teve aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau, é casa de ferreiro, espada japonesa de samurai. Foi isso que a gente fez. Tá? E aí, a nossa inauguração estava marcada para quando? Dia 21 de março de 2020, quando tudo parou. E aí, foi traumatizante, porque tudo marcado, tudo prontinho, tudo bonitinho, festa marcada de inauguração, e vem a pandemia, e tivemos que adiar a inauguração. Aliás, tecnicamente, a gente nem inaugurou ainda, porque a gente foi abrindo quando dava, e até hoje a gente não marcou. Vou marcar a inauguração ainda, porque... Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei naquelas 2 semanas sem pensar, caramba, o que eu faço agora? O que a gente faz agora, né? E aí me veio à mente uma citação de um filósofo espanhol chamado Jorge Santayana, que diz o seguinte: quem não recorda o passado está condenado a repeti-lo.
Há 21 anos atrás, eu coordenava o MBA em e-business na FGV. E também sou coautor do livro de e-commerce da FGV. E aí isso me veio à cabeça, cara, está na hora da gente reagir. Vamos colocar no ar um sistema de delivery. Em 2 semanas, ou seja, uma coisa que a gente planejava fazer 2 anos depois, em 2 semanas a gente colocou no ar um sistema de delivery, foi o que salvou a gente naquele momento. E começamos a lançar os nossos produtos, já que estava tudo fechado, os consumidores comprando em mercados, e lançamos, primeiro, uma linha clássica, né, de cervejas, que são os 6 estilos mais vendidos no Brasil, Pilsen, IPA, English Pale Ale, IPA, Weiss, Session IPA e Red Ale, e depois lançamos uma linha Premium, que são de cervejas que têm um grau maior de sofisticação, né? E sempre em toda lata a gente usa uma obra de arte, até porque Masterpiece é obra-prima em inglês. E foi legal porque, com todo esse esforço, nós ganhamos 4 medalhas em Blumenau no concurso de cerveja desse ano, o que nos torna a cervejaria mais premiada do estado do Rio nesse ano. Então, além de ser a mais sustentável do mundo, esse ano a gente se tornou a mais premiada, a melhor cervejaria do estado do Rio. Resultado de muito esforço, muito trabalho. E, para terminar a apresentação, e a gente vai depois, fica só um convite, já que já são 5h15, eu acho que o melhor convite que eu podia fazer para vocês é: bora tomar uma? Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, e agora fico à disposição para a gente conversar um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida a respeito do que a gente fez, né, o que a gente está fazendo e o que a gente pretende fazer. André, tô, cara, abismado aqui com o case. Eu acho que, né, por trás da cervejaria mais sustentável do mundo, talvez esteja a construção mais ágil de uma fábrica do mundo. Em 11 meses, acho que é muito surpreendente, tendo em vista, assim, acho que, né, a gente que lida com isso, né, o ponto de vista burocrático para você licenciar, fazer todo esse processo, tem que ter você devia estar com tudo muito agilizado, muito planejado e programado para conseguir fazer isso tudo. E, além disso, ainda ter todos os parâmetros de sustentabilidade, né, ali já surgindo com você com o pilar do negócio, antes mesmo da fábrica abrir, antes dos produtos serem planejados, já ter mapeado todo esse quesito, acho que é demais. E ainda encerra com o convite do Bora Tomar Uma, e eu sei que você tem um código de desconto aqui para botar para o pessoal. Eu acho que que bota aqui para gente. Hoje no Rio tem jogo do Flamengo, para quem está acompanhando aí, então já fica o convite para todo mundo. André, e assim, acho que de todo o cuidado que você tem com a marca, dos rótulos trazerem ali, né, os masterpieces ali também, acho que incríveis. Como é que você vê o consumidor, né? Como é que o consumidor está valorizando? O que ele valoriza nesse tipo de ação? Como é que você tem essa percepção de valor transmitida a você por esses consumidores ali? Você sabe que o que eu acho mais interessante é você verificar que as gerações mais novas, elas tendem a ter isso num nível de valor muito maior do que, por exemplo, a minha geração. A geração dos meus filhos, por exemplo, isso aí é fundamental para a vida deles. Eles gostam de consumir coisas que são sustentáveis, produtos, serviços, empresas que investem. Eu acho que isso é legal, porque mostra uma tendência de consumo, mostra que nós estamos no caminho certo, e é aquela história, o mais legal para mim é poder ter isso como exemplo para os meus filhos. E eles gostam muito, se orgulham muito do trabalho que o pai fez, eu e meus sócios, né, o que a gente tem feito, e eu acho que a gente tem muito o que fazer ainda. Legal, cara, bacana demais. Bom, queria te agradecer aqui pela explanação do case, por ter aberto aí a Blackbone aí da Masterpiece para a gente. Acho que é uma experiência assim, de olhar uma indústria por dentro, né, e como você levou a sustentabilidade como valor. A gente passou aqui até um pouco do nosso prazo, né, começamos um pouquinho atrasado e passamos um pouquinho do tempo, mas eu queria agradecer a toda a nossa audiência, queria agradecer
a você, Beatriz, a Hudson, Márcio, a você, André, a Amanda e o Rodrigo, que estão lá nos esperando aqui no palco. Quero agradecer a todos vocês o tempo dedicado e a nossa audiência aqui também, a toda a atenção e tempo dedicado aqui ao nosso painel. Né, as pessoas aqui presentes, né, estão com os seus LinkedIns ativos em rede social, então qualquer dúvida que tenham ficado, qualquer conhecimento que queiram aprofundar um pouco mais aqui com algum dos palestrantes e da palestrante, entrem em contato, fiquem à vontade, tá? E igualmente para mim também, se quiserem fazer qualquer outra pergunta direcionada depois, estamos inteiramente à disposição. Então, Rodrigo e Amanda, palavra de vocês. Bora tomar uma? Bora tomar uma. Para tomar uma, então, vou primeiro, né, óbvio, queria agradecer a todos que estão aqui com a gente no painel. Muito obrigada aos palestrantes, muito obrigada, Renato, você arrasou na moderação como sempre. Mas, vamos lá, então, eu queria pedir para a produção aqui, ó, produção, coloca na tela primeiro o QR Code com o código de desconto para a região do Rio de Janeiro. Então, Renato, essa é para você, hein? Já aponta aí, já pede sua cerveja com desconto. Você tá no Rio ou tá em São Paulo, Renato, hoje? Hoje estou no Rio. Aí, eu sabia. Então, essa aí é para você. O QR Code está pequeno para mim aqui, vou até tentar aqui, mas está pequeno para mim aqui, porque eu estou só na tela de retorno, né? Vou pedir para o pessoal da produção te mandar, então, o código lá no seu WhatsApp, mas, gente, também dá para usar, ó, Ambiental 10. Colocando Ambiental 10, vocês conseguem aí o código de desconto. E agora eu vou pedir para a produção colocar o segundo código. Esse código aí é para todo mundo do Brasil. Então, apontem o de vocês, pessoal que está aqui em São Paulo, pessoal que está em Recife, pessoal que está em todos os lugares aí do Brasil. E espero que logo, também fora do Brasil, a gente consiga ir no próximo evento conseguir atingir nosso público. Mas, muitíssimo obrigada a todos os palestrantes. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer mais uma vez a todos os oradores, são 85 palestrantes pela minha última contagem, se não entrou ninguém hoje de surpresa. Acho que já bateu os 90. Rapidinho, só mais uma coisa. Gente, esse código ele vai ficar disponível até dia 31/10, então vocês não precisam usar necessariamente hoje, pode usar na sexta. No sábado, mas pode falar, Rodrigo, 31 desculpa. de outubro, esse pessoal mais novo não sabe os meses. Eu queria agradecer a todos vocês, os quase 90 palestrantes, quase 4.000 inscritos no nosso evento, no Congresso Ambiental. Acho que a gente passou o nosso recorde de audiência. Esses vídeos vão ficar gravados, então quem está vendo pelo YouTube, o mesmo link já está disponível. Quem não viu ontem já pode assistir o de ontem também no nosso canal, e amanhã a gente continua. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, pedir para a produção colocar na tela aqui, nosso patrocínio Platina, a Ambientar. Inclusive amanhã a gente vai ter de novo Ambientar num painel sobre povos tradicionais. Posso agradecer aos palestrantes antes da gente continuar, então? Claro, puxar saco é com você mesmo. Gente, fiquem muito bem, muitíssimo obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Pode continuar. Muito obrigado. Siga. Amanhã a gente está com um painel com Michael da Ambientari, povos tradicionais. A gente queria agradecer também aos nossos patrocinadores na categoria Ouro, que é o Machado Meyer Advogados e a Voltalha. Os patrocinadores, que são os parceiros de conteúdo jurídico, BMA, KLA, Milaré, Pinheiro Neto, Trenepol, Ricardo Carneiro, Sion e Veirano Advogados. E o Congresso Ambiental é um oferecimento de Diversa Consultoria, Eolos, Geodo, Maron Consultoria, Opti, Papyrus, Vida BR e Peruaçu. Muitíssimo obrigado a todos os nossos patrocinadores, a todos que assistiram hoje. E amanhã a gente espera vocês aqui no Estúdio VX, às 9 da manhã novamente. Amanhã a gente vai tratar aí de um bloco, projetos estruturantes e de significativo impacto, que é um tema que a gente sempre trata aqui nos congressos da VX. Então acho que vocês estão esperando bastante pelo dia de amanhã. E quem ainda não se agendou para o LASE, nosso evento de licenciamento e gestão socioambiental no setor elétrico, nosso primeiro evento puramente presencial em 2 anos, acontece nos dias 24,
25 e 26 de novembro. Quem não é de São Paulo já compra logo a passagem enquanto ainda está barata. Vale a pena. Quem conhece esse evento, é a 12ª edição. Tem uma componente social muito importante. Quem é líder na área de meio ambiente do setor elétrico tem que estar presente. Exatamente. Então, pessoal, logo na próxima semana, provavelmente a gente solta aí a programação para vocês. Vocês entram lá, conferem, compram a passagem de vocês e vêm passar um tempinho aqui com a gente em São Paulo. Então, até amanhã às 9 horas. Muitíssimo obrigado pelo dia de hoje e tchau, tchau. Obrigado. Agora eu vou tomar minha cerveja Masterpiece. Eu também.